Criação e propósito. O que Deus nos ensina desde o início. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Para esta mensagem, recomendamos a leitura de Gênesis capítulos 1 e 2. Na mensagem anterior desta sequência, eu sugeri que imaginássemos um artista em processo criativo. Vamos relembrar esse momento. Imagine um artista prestes a pintar uma obra-prima. Em um momento especial, quando ele começa a avaliar o que poderá fazer, pensa na inspiração e começa a agir. Estende a tela branca diante de si e começa a dar vida à imagem com cada pincelada. Com sentimento, emoção, inspiração e cuidado, escolhe cada cor com propósito, cada detalhe com precisão. Quando chega no final, ele olha para a sua criação e vê que está tudo exatamente como ele planejou. Belo, harmonioso, cheio de significado. Imaginou a cena? Quem sabe pessoas que fazem isso estejam acompanhando esta mensagem e sabem não apenas por imaginar, mas por colocar tudo em prática. Pode até ser que a dinâmica de uma criação seja um pouco diferente, mas, para o exemplo da nossa mensagem, preferi dar esse foco e você vai entender a razão desse foco agora. Então, imagine que essa tela é o universo e que Deus, como o maior artista, criou tudo com perfeição. Isso mesmo, pense na criação de Deus. E mais que isso, Ele nos criou com um propósito específico, uma razão para existirmos. Temos um propósito na vida. Essa é a nossa identidade cristã, buscar a vontade e o propósito do Criador para a nossa vida. Ele nos proporcionou tudo, inclusive a salvação em Jesus, aleluia! Assim como o artista do exercício de imaginação da nossa mensagem não cria por acaso, Deus também não nos fez sem motivo. Algumas pessoas podem insistir que não aconteceu exatamente como a Bíblia diz. Não vejo a história da criação como algo literal em cada evento. Podemos ter mais tempo do ponto de vista humano, do relógio, do cronos, em todo esse processo. E muitos detalhes a mais. Mas no tempo de Deus, Kairos, esse tempo da criação durou 7 dias. Pedro nos permite entender essa diferença entre o tempo do nosso relógio e o tempo de Deus, quando nos diz que o tempo de Deus é contado de forma diferente, citando que um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. Eu creio no ato de Deus em direção ao que resultou na criação. A perfeição é muito detalhada para ser mera obra do acaso. Ou teríamos que acreditar que se jogássemos em uma sala todas as letras de um dicionário, e aí temos que acreditar que elas vão se organizar palavra por palavra e depois se colocar em ordem alfabética com tudo certo ao acaso. Não seria assim. Teria alguém encaminhando esse processo. E no caso do universo, vejo Deus como Criador. Desde o primeiro momento de Gênesis, vemos que Deus já tinha um plano e um propósito para todas as coisas. A Bíblia começa revelando isso. E conforme seguimos na leitura, vemos mais informações, a revelação amplia para melhor entendimento. E a ideia de propósito por parte do Criador inclui você. Ele não apenas criou o universo com ordem e beleza, mas também estabeleceu um caminho para cada vida. Tem um plano divino que podemos entender quando buscamos a sua vontade. Hoje, diante da correria e das incertezas, pare um instante ao terminar esta mensagem e reflita. Você está vivendo em conformidade com o propósito para o qual Deus te criou? Deus te fez com um significado maior do que apenas existir. Busque nele a direção e permita que o Criador conduza cada passo para que você possa testemunhar sua identidade cristã para toda a criação divina, encontrando o seu caminho para seguir a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.